Oi, irmãos e irmãos, bom dia! Mais um devocional aqui do livro de Mormon. Hoje a gente vai ler capítulo 16 e 17. Então a gente vai fazer com uma oração, ok? Eu vou fazer, tá bom? Espero que você faça aí também, dá uma pausa, ore junto comigo. Com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez aqui estando juntos, primeira tecnologia, para ler sua palavra. Nos ajude a aprender mais sobre as suas novas revelações através do livro de Mormon, que possamos sentir seu amor e seu espírito. Nós te amamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pronto! Então a gente vai continuar lendo. Espero que vocês estejam maratonando junto comigo o livro de Mormon, para vocês entenderem. Mas basicamente esse devocional que eu estou fazendo aqui com vocês, só para recapitular, né? Ele é uma leitura do livro de Mormon, uma forma da gente ler de forma divertida, descontraído, conversar. E é isso. Se vocês tiverem uma ressalva sobre alguma escritura, coloque aqui embaixo para eu ler. Mas basicamente é isso, tá bom? Então a gente tá lendo primeiro o Nephi ainda, né? Claro. E quando o Nephi agora ele vai falar com os irmãos. Ele já deu a tradução das revelações de seu pai Lehi para os seus irmãos Laman e Lemuel, porque os dois são tão iníquos que eles não têm fé nenhuma para perguntar a Deus as coisas, né? E ter as respostas. Mas Nephi não, Nephi tem. Então ele explica tudinho pra eles, agora a gente vai ver o restante. E aconteceu que após ter o Nephi acabado de falar meus irmãos, eis que eles me disseram, tu nos tens dado claramente, português, tu nos tens declarado coisas duras mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que ele disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade, e justifiquei justos e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados consideram, portanto, a verdade... Nossa, a dicção, amiga, não tá boa. Isso vai acontecer, tá? Às vezes a dicção tá uma merda. Portanto, a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. E agora, meus irmãos, se fossem justos e estivessem dispostos a ver a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não ireis murmurar, por causa da verdade, e afirmar, tu dizes coisas duras contra nós. E aconteceu que eu, Nephi, com toda a diligência, exortei meus irmãos a guardar os mandamentos do Senhor. E aconteceu que eles se humilharam diante do Senhor, de modo que me alegrei e tive grande esperança de que viesse a seguir os caminhos da retidão. E ora, todas essas coisas foram ditas e feitas, enquanto meu pai vivia numa tenda no vale que ele chamara Lemuel. Isso é algo muito específico na história de Nephi, porque no primeiro Nephi, no segundo Nephi, Nephi e Laman se separam, né? Mas em primeiro Nephi a gente vai ler muito quando o Nephi ele exorta os irmãos, ou seja, ele briga mesmo com os irmãos para se arrependerem. E toda vez Laman e Lemuel se arrependem. Por que eu faço isso? Porque logo em seguida, quando tem uma dificuldade, quando vem um momento de provação para eles, Laman e Lemuel, para mudarem a postura, eles fazem pior do que a primeira vez que eles erraram. Isso é algo muito notável para a gente observar como cristão. Porque arrependimento, ele não é só, poxa Deus, realmente eu sei que é errado, eu vou parar. Aí para por tipo um dia e no outro dia faz pior, sabe? Não é que você tem uma tentação e cai ali, mas você faz pior, sabe? Sabendo do seu erro anterior. Isso acontece com Laman e Lemuel. Eles são grandes exemplos de pessoas que nunca se arrependeram. Eles, tipo, Nephi, ele fala humilhar e se arrepender, porque Nephi acredita que eles fizeram isso. Mas na verdade eles nunca fizeram isso. No fim, a condenação de Laman e Lemuel é eterna, né? Eles nunca vão aceitar Jesus Cristo porque eles não concordam com nada que Jesus Cristo ensinou. Quando isso acontece, a gente tem que ver exemplos dentro da palavra, né? Eu sempre gosto de fazer isso, é por isso que eu amo tantas escrituras. Quando eu estou em dúvida do que Jesus Cristo faria na minha situação, do que eu devo fazer, eu vou abrir essas escrituras e leio. Por isso que eu li o vídeo de Mormon inteiro, por isso que eu li a Bíblia inteira, para saber exatamente como é o caráter de Jesus Cristo, de Deus, né? E uma das coisas que eu percebi com os profetas é que alguns que estão nas escrituras, por exemplo, Laman e Lemuel, eles são pessoas como nós, às vezes muito eu, ou seja, foi como Laman e Lemuel, já fez uma coisa muito errada, se arrependeu, e quando vem uma tentação, vai e faz pior. Quando você é uma pessoa que sempre faz isso num círculo eterno, a gente vai ver aqui nas escrituras, no final do livro de Mormon, que Laman e Lemuel, eles basicamente não vão para o céu, eles não querem se arrepender, eles amam o pecado. Então, isso é uma ação de se arrepender e fazer pior, pessoa que não vai ter salvação.
Então, todas as vezes que estivermos tendo esse tipo de atitude, temos que lembrar da história de Laman, porque isso levou eles à condenação. E lembra a atitude de Nefe nesses momentos, né? Quando ele viu seus irmãos fazendo isso, ele não os condenou, ele não apontou o dedo e ficou longe. Ele os amou, sempre pedia para eles se arrependerem, sempre estava lá para exortar. Mas quando Laman decidiram afastar Nefe, a Nefe saiu, logicamente. Mas até aí, Nefe se mostrou um bom cristão, sabe? Aconteceu que eu, Nefe, tomei para esposa uma das filhas de Ismael, e meus irmãos também tomaram para esposa as filhas de Ismael, e Zorã também tomou para esposa a filha mais velha de Ismael. E isso cumpriu meu pai todos os mandamentos que o Senhor lhe dera, e eu, Nefe, também fui extremamente abençoado pelo Senhor. Então, lembra da história que os irmãos Nefe, Lamamel e Sam foram para lá pegarem as filhas, porque Cristo queria realmente continuar a geração deles no deserto, né? Então precisava de mulheres. Aconteceu que durante a noite a voz do Senhor falou ao meu pai e ordenou-lhe que no dia seguinte prosseguisse viagem pelo deserto. E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo da porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro, e no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Então agora a gente chegou numa parte muito importante de 1 Nefe também, que é a bússola, né? A gente vai ler sobre ela agora. E aconteceu que reunimos todas as coisas que deveríamos levar para o deserto e todo o restante das provisões que o Senhor nos dera, e juntamente sementes de toda espécie a fim de levarmos para o deserto. E aconteceu que tomamos nossas tendas e partimos para o deserto atravessando o rio Lamã. E aconteceu que viajamos pelo espaço de 4 dias na direção aproximada sul-sudeste, e novamente armamos nossas tendas e demos ao lugar o nome de Sazé. E aconteceu que tomamos nossos arcos e nossas flechas e saímos pelo deserto à procura de caça para nossas famílias. E depois de havermos obtido a caça, voltamos outra vez para junto de nossas famílias no deserto, no lugar chamado Jacé. E saímos novamente pelo deserto, seguindo na mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhava os limites próximos ao Mar Vermelho. Isso é algo muito legal, porque presta atenção como Nefe e Laman se vestiam e usavam para caçar. E aconteceu que viajamos pelo espaço de muitos dias, caçando pelo caminho com nossos arcos e nossas flechas, nossas pedras e nossas fundas. Que povo que a gente vê na história da escola, quando a gente vai estudar história, é um povo que usa arcos e flechas. Interessante, né? E seguimos a direção indicada pela esfera que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo, a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. E aconteceu que quando Nefe saí para caçar, eis que me quebrei meu arco, que era feito de aço puro. Tendo quebrado meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo por causa da perda de meu arco, porque não conseguimos alimento. Isso é algo muito engraçado no Laman. Ai, dicção. Porque era Nefe, Laman e Sam que saíam para caçar. E só o arco de Nefe importava, porque claramente os dois nem serviam para isso também. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias, e estando todos eles bastante fadigados por causa da viagem, sofreram muito por causa da falta de comida. E aconteceu que Laman e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa dos seus sofrimentos e aflições no deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor seu Deus, e estavam todos extremamente aflitos a ponto de murmurarem contra o Senhor. Isso é muito legal de ler e colocar na sua vida e analisar, sabe? Quando algo acontece, é algo que eu não posso controlar. Por exemplo, perda de trabalho, um acidente, ou algo muito valioso que eu usava para trabalhar. Por exemplo, o Nefe, o arco dele quebrou. Qual é a sua reação? Você é como Laman que murmura contra o Senhor? Você é igual Lei, que tinha uma fé grande em Cristo, mas aí aconteceu isso e você murmura? Ou você é igual Nefe, que vai fazer isso aqui, que é muito legal? Ora, aconteceu que eu, Nefe, fiquei aflito juntamente com meus irmãos pela perda de meu arco. Então, nos seus arcos perdido a elasticidade, as coisas tornaram-se muito difíceis. Ou seja, ele ficou triste também, mas tanto que não podíamos conseguir alimento. E aconteceu que eu, Nefe, falei muito a meus irmãos, porque tornaram endurecer o coração, a ponto de se queixarem ao Senhor, seu Deus. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um arco de madeira e de uma vara reta, fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, uma funda e pedra, e perguntei a meu pai aonde deveria ir para obter alimento. Vocês viram como a atitude de Nefe é diferente? Ele ficou aflito como Laman e Lei. Ficou, porque algo ruim aconteceu. É normal sentir mal. Mas ele murmurou? Não. E o que ele fez? Ele brigou com as pessoas que estavam murmurando, porque elas estavam contra Deus. Ele levantou e foi construir uma opção B, uma forma
de conseguir um arco. Ele construiu um arco. Se ele não tinha um arco, ele vai construir. Ele construiu e foi até seu pai, que era o profeta. Mesmo tendo visto o profeta questionar Deus, ele foi até o profeta, respeitando a autoridade, além dos erros humanos, né? E perguntou para o profeta onde ele deveria ir caçar. Porque ele sabia que Deus iria responder ao profeta. Isso é algo muito legal, porque fala sobre fé, fala sobre obediência, fala sobre postura diante das dificuldades e fala sobre respeito a autoridades, né? As autoridades locais. Ele não ficou tipo, o profeta tá reclamando, então ele não serve, eu vou orar aqui sozinho, não serve esse líder, tem que trocar de líder. Não, ele ainda assim respeitou. É muito legal essa postura de Nefi. E aconteceu que ele perguntou ao Senhor porque ele se havia humilhado por causa das minhas palavras, ou seja, ele se arrependeu, porque eu lhes dissesse muitas coisas com toda a energia de minha alma. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, e ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de tal forma que mergulhou em profundo pesar. Nefi entendia, por amar muito a Deus, a hierarquia, né? Tipo, um profeta, ele e Deus. Quem podia repreender um profeta seria o próprio Deus, e Deus o fez, né? E aconteceu que a voz do Senhor lhe disse: olha a esfera e vê as coisas que estão escritas. E aconteceu que quando meu pai viu as coisas que estavam escritas na esfera, temeu e tremeu muito, e também meus irmãos e os filhos de Ismael e nossas mulheres. E aconteceu que Nefi via os ponteiros que estavam na esfera, e elas moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhe dávamos. Ou seja, uma esfera espiritual, vamos dizer assim. E havia também sobre eles uma escrita nova, que era simples de ser lida, e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e a atenção que lhe dávamos, e assim vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. Eu amo essa escritura, é uma das mais bonitas. É a verdade, né? E aconteceu que Nefi me dirigia ao cume da montanha de acordo com as direções dadas na esfera. E aconteceu que matei animais selvagens e desse modo obtei alimento para nossas famílias. Obtive. E aconteceu que voltei para nossas tendas, levando os animais que havia matado. E então, quando viram que eu havia obtido alimento, a grande foi sua alegria. E aconteceu que se humilharam perante o Senhor e renderam-lhe graças. E aconteceu que reiniciamos nossa viagem, tomando aproximadamente o mesmo rumo do princípio. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos novamente nossas tendas a fim de prepararmos por algum tempo. E aconteceu que Ismael morreu e foi enterrado num lugar chamado Naom. Ismael estava bem velhinho já, né? E aconteceu que as filhas de Ismael... Tá, esse é um momento muito crítico também, porque vocês perceberam, né? Acabou de acontecer um momento muito trágico, que tipo, a bússola chegou e Nefi quebrou o arco. Ele vai ter um momento muito espiritual, que ele conserta o arco, consegue alimento. Depois de tipo espaço de poucas horas, poucos dias, isso acontece. Aconteceu que as filhas de Ismael choraram muito a perda de seu pai e suas aflições no deserto, e murmuraram contra meu pai por havê-las tirado da terra de Jerusalém, dizendo: nosso pai está morto, temos vagado muito pelo deserto e temos sofrido muitas aflições, fome, sede e cansaço, e depois de todos estes sofrimentos, vamos certamente perecer de fome no deserto. Parece que elas foram obrigadas, né? Assim murmuraram contra meu pai e também contra mim, e desejavam voltar para Jerusalém. E Lamã disse a Lemuel e também aos filhos de Ismael: olha o que ele vai falar, Lamã. Gente, esse Lamã. Matemos nosso pai e também nosso irmão Nefi, que savorou em nosso chefe mestre, apesar de sermos seus irmãos mais velhos. Gente, eles tinham o cão no corpo deles. Agora diz que o Senhor conversou com ele também, que os anjos o instruíram. Eis, porém, que sabemos que ele mente para nós, e conta-nos essas coisas, faz muitas coisas com astúcia a fim de enganar-nos, pensando que talvez consiga levar-nos para algum estranho deserto, e depois de levar-nos, pensa fazer-se rei e governar-nos, fazendo conosco o que lhe aprovei. Desta maneira, meu irmão Lamã excitava a ira. Aconteceu que o Senhor estava conosco, sim, a voz do Senhor disse-lhes muitas palavras, repreendendo-os muito. E depois de haverem sido repreendidos pela voz do Senhor, abrandaram sua ira e arrependeram-se de seus pecados, de modo que o Senhor tornou a abençoar-nos com alimento para que não morrêssemos. É sempre assim, Lamã, qualquer momentinho, qualquer brecha de rebelião, qualquer momento deles poderem tacar uma pedra em Nefi e matar, ter o desejo de matar ele e o pai dele, eles o fazem. Então, por isso que é muito importante ler a história de Nefi e se comparar com as nossas escolhas e nossas ações em momentos de dificuldade, sabe? Porque se a gente tá tendo as mesmas atitudes de Lamã, gente, tenho que te dizer uma coisa. Mas se a gente tá igual Nefi, se esforçando pra ser igual Nefi,
ok, sabe? Ou melhor, uma pessoa que eu amo muito na história de Nefi é Sam. Tô vendo que Sam nem apareceu na história, né? Mas claramente Sam, o irmão mais velho, um dos mais velhos de Nefi, ele era pacífico, ou seja, ele estava no lado de Nefi e seu pai Lehi. Ele estava lá e sempre estava lá apoiando. Então é uma postura que a gente pode ter também, né? Como sempre. Agora a gente vai pro capítulo 17. Céu, que reiniciamos a jornada pelo deserto e dali em diante viajamos na direção aproximada do leste. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. Amém, glória. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os, fortalece-os e dá-lhe os meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecemos no deserto. Eu amo essa parte de Nefi, como ele nunca questionou Deus, sabe? E permanecemos no deserto pelo espaço de muitos anos, sim, 8 anos no deserto. Na verdade, ele questionou, mas ele não duvidou. Ele confiava na resposta de Deus. E chegamos à terra em que demos o nome de abundância por causa das muitas frutas e também do mel silvestre. Todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor, a fim de que não perecêssemos. E vimos o mar, a qual demos o nome de Irreantum, que significa muitas águas. E aconteceu que armamos nossas tendas perto da costa, e apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, tantas que não podemos escrevê-las todas, ficamos imensamente contentes quando chegamos à costa, e demos ao lugar o nome de abundância devido às suas muitas frutas. Então, basicamente, estava na praia, né? Olha que bênção. Aconteceu que depois de estar eu, Nefi, pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo: levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei, subi a montanha e clamei ao Senhor. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através dessas águas. É muito legal isso, porque no começo do livro de Mormon tem uma imagem. E de verdade, parece a história de Noé, mas é a família de Nefi, né, no barco aqui. É muito legal. Basicamente essa história que a gente vai ler agora. E eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas, com o fito de construir um navio do modo que tu me mostraste? E aconteceu que o Senhor me disse aonde eu encontraria minério para fazer as ferramentas. Isso é algo muito legal sobre a história de Nefi também, porque eles chegaram, depois de muita aflição, num lugar muito bom, chamado Abundância. Tinha tudo, né, pela descrição. Tinha comida, tinha um lugar para dormir, era no mar, era fresco, era muito bom. Daria para eles passarem a vida toda lá. Mas lá não era a Terra Santa. Muitas vezes a gente vai ter um propósito com Deus, aí na caminhada a gente vai chegar em lugares muito bons. E a gente vai falar: não, Deus, tá bom aqui, eu vou ser muito feliz se eu passar o resto de minha vida aqui. E Deus vai estar tipo: eu quero te colocar em outro lugar, um lugar melhor, sabe? E a gente tem que confiar no Senhor Jesus Cristo nessa, porque isso vai acontecer com Nefi. Ele nem questionou. Você vai ver que ele nem questiona. Ele só vai pegar, ele vai criar ferramentas, vai construir um navio. Nem vai questionar se por que eles devem ser de abundância, sabe? Ele nem vai questionar. Mas ela manda o mel? Vai. Então, isso é algo muito legal pra gente aprender também a mudar um pouco o nosso posicionamento nesses momentos, né? E aconteceu que o Nefi fez uma folha de pele de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito folha para avivar o fogo, bati 2 pedras, uma contra a outra, para fazer fogo. Pois até então o Senhor não nos havia permitido fazer muito fogo enquanto viajávamos pelo deserto. Pois disse: farei com que vossos alimentos se tornem saborosos, para que não vos seja preciso cozinhá-los. E serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Sim, e disse também o Senhor: depois de haveres chegado à terra da promissão, sabereis que eu, o Senhor, sou Deus, e que eu, o Senhor, vos salvei da destruição, que vos tirei da terra de Jerusalém. Portanto, eu, Nefi, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor, e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes. E aconteceu que fiz ferramentas com metal que fundi da rocha. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio, sim, e pensa também que poderá atravessar estas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, nem acreditavam que eu havia sido destruído pelo Senhor. E aconteceu que o Nefi fiquei muito pesaroso por causa da dureza de seu coração,
Então, quando viram que eu começava a ficar pesaroso, alegraram-se em seu coração, de maneira que se rejubilaram, dizendo: tá vendo, quando Né ficou triste, eles ficaram felizes por causa da tristeza de seu irmão. Sabíamos que não poderias construir um navio, pois sabíamos que não tinha juízo, não podes, portanto, realizar uma obra tão grandiosa. E tu és como nosso pai, que é levado pelas tolas fantasias de seu coração. Ele tirou-nos da terra de Jerusalém. Temos vagado no deserto por todos esses anos. Nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto e suportaram todas essas coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivesse morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Vocês têm a noção de como é a visão de Lemuel? É muito triste. Eis que temos padecido duramente todos estes anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído dos nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, poderíamos ter sido felizes. É incrível como Lemuel, eles têm um cérebro de bosta, sabe? E um raciocínio lógico, sabe? Eles acham que aquele povo nunca vai ser destruído. E sabemos que o povo que estava na terra de Jerusalém era um povo justo. Eles tentaram matar seu pai, Lemuel, porque guardava os estatutos e os juízos do Senhor e todos os seus mandamentos, de acordo com a lei de Moisés. Sabemos, portanto, que eles são um povo justo, e nosso pai julgou-os e tirou-nos de lá, porque demos ouvido às palavras dele. Sim, nosso irmão é semelhante a ele, e desta maneira meus irmãos murmuravam e queixavam-se de nós. Nada a falar. E aconteceu que Nefe lhes falei, dizendo: credes vós que nossos pais, que eram os filhos de Israel, teriam sido tirados das mãos dos egípcios, se não tivessem dado ouvido às palavras do Senhor? Então ele está falando sobre a época de Moisés, né? Sim, e supodes vós que eles poderiam ter saído do cativeiro, se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro? Ora, sabeis que os filhos de Israel estavam no cativeiro, e sabemos que eles eram oprimidos com tarefas difíceis de suportar. Sabeis, portanto, que deve ter sido uma coisa boa para eles haverem sido libertados do cativeiro. Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse esse grande trabalho, e sabeis que por sua palavra as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para o outro lado, e passaram em terra seca. Sabeis, porém, que os egípcios que formavam os exércitos do faraó afogaram-se no Mar Vermelho, e sabeis também que eles foram alimentados com maná no deserto. Também sabeis que Moisés, por sua palavra, de acordo com o poder de Deus que estava nele, feriu a rocha da qual jorrou água, para que os filhos de Israel matassem a sede. E não obstante serem eles guiados, indo ao Senhor seu Deus, seu Redentor, diante deles, conduzindo-os durante o dia e dando-lhes luz durante a noite, e fazendo por eles tudo o que era necessário a um homem receber, endureceram o coração e cegaram a mente e ultrajaram Moisés e o Deus vivo e verdadeiro. Então, Nefe, para responder lá Lemuel, ele usa as escrituras, né? Isso é algo muito legal. Ponto muito importante sobre Nefe, né? Como ele exorta as pessoas com as escrituras. E aconteceu que, de acordo com sua palavra, ele os instruiu, e de acordo com sua palavra, guiou-os. De acordo com sua palavra, fez tudo por eles, e nada foi feito que não fosse por meio de sua palavra. E depois de haverem atravessado o rio Jordão, ele tornou-os poderosos para que expulsassem os filhos da terra, para que os dissipasse até a destruição. E agora supodes que os filhos dessa terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supodes vós que eram justos? Eis que eu vos digo, não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles tivessem sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, aquele que é justo e é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus, e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou essa terra para eles, e abençoou-a para nossos pais. Amaldiçoou-a para a destruição deles, e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada, e criou seus filhos para que a habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. E conduz os justos a terras ricas e destrói os iníquos, e amaldiçoa a terra por causa deles. Ele governa as alturas dos céus, porque é seu trono. E esta terra é os cabelos de seus pés. E ele ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênio com eles. Sim, com Abraão, Isaque e Jacó. E lembrou-se dos convênios que ele fez, portanto tirou-os da terra do Egito. Eu gosto muito dessa história de Nefe. Gosto muito porque muitas pessoas falam, mas por que Deus, sendo bom, ele destruiria um povo? Porque Deus mataria um povo? Não, Deus não é isso. Deus é só amor. Deus não faria essas coisas. É muito injusto. E na verdade, não. Na verdade, como Nefe fala aqui, como a própria Bíblia fala também, Deus é um ser justo. Então, ele salva Israel, e quando Israel sai, né, do Egito,
aquela cidade amaldiçoada porque eles se tornaram um povo iníquo, como Sodoma e Gomorra. Quando Jó fala com Deus, Jó fala, mas se tiver 10 justos, Deus fala, se tiver 10 justos, eu a livrarei. Mas por que ele não livrou? Porque não tinha um justo em Sodoma e Gomorra. Um. No máximo era Ló, mas Ló saiu da cidade. Toda a resto da cidade foi queimada. Não tinha um justo. Todos odiavam Deus, todos faziam abominações diante de Deus. E não é só um pecadinho, um pecadão. Eles não eram um povo ateu, eles eram ruins. Eles estupravam, eles matavam, eles sexualizavam qualquer ser humano. Quando chega 2 anjos na casa de Abraão, os homens chegam de Sodoma e Gomorra para dormir com aquele homem. Os anjos, no caso. Era assim que Sodoma e Gomorra era. Então, eles eram muito ruins. É por isso que Deus deixa um povo morrer para o povo justo ir lá e habitar. Porque ele abençoa as pessoas que vêm aqui para a terra. A questão de injustiça ou justiça, no fim é justiça, no fim, né? Porque os iníquos eles não podem durar aqui na terra, né? Eles destroem as coisas em volta também. Então, Nefe está usando essa escritura para falar para Lamamel que o povo de Israel vai ser julgado porque eles também se tornaram um povo injusto. E afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade. Enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos, preparou meio para que fossem curados. E o que tinham a fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então eu lembro da história de Moisés, né? Quando Moisés construiu um arco com uma cobra e falou, aquele que olhar vai ser curado. E muitos não olharam porque falaram, nunca que isso vai... Você está rindo de nossa cara. Mas na verdade isso era uma representação da crucificação de Jesus Cristo, né? Era só olhar para a cruz. Endureceram o coração de tempos em tempos e ultrajaram Moisés e também Deus. Não obstante, sabeis que foram conduzidos à terra da promissão por seu Pai incomparável poder. Por seu incomparável poder. E então, depois de todas essas coisas, chegou o tempo em que se tornaram iníquos quase totalmente. E não sei se neste dia não estão prontos para serem destruídos. Pois sei que certamente virá o dia que serão destruídos, exceto poucos que serão levados em cativeiro. Assim ordenou o Senhor, meu pai, que partisse para o deserto, e os judeus também procuraram tirar-lhe a vida. Sim, e vós também procurastes tirar-lhe a vida, pois sois, portanto, assassinos em vosso coração, sois como eles. Eita. Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes receber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra como se fosse partisse em pedaços. Ele está lembrando todo o testemunho de Lamamel nas coisas que eles viram. E sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que terra deixe de existir. Sim, sabeis que por sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados e os lugares planos sejam fragmentados. Então, como podeis ter o coração tão duro? Ó, o bichinho de neve, estava muito chateado. Eis que minha alma está despedaçada por causa de vossa causa, e meu coração sofre. Temo que sejais rejeitados para sempre. Eis que eu estou cheio do Espírito de Deus, de modo que meu corpo não tem forças. E então aconteceu que depois de eu ter dito essas palavras, iraram-se contra mim e tiveram desejo de lançar-me nas profundezas do mar. E quando se aproximaram para deitar minhas mãos, falei-lhes dizendo... esse momento é muito legal. Em nome do Deus poderoso, ordeno-vos que não me toqueis, porque estou cheio do poder de Deus a ponto de consumir minha carne. E quem me deitar as mãos definhará como uma carne seca e será como nada diante do poder de Deus, porque Deus o ferirá. E aconteceu que o Nefe lhes disse que não mais deveriam murmurar contra seu pai, nem deveriam recusar-me o seu trabalho, pois Deus havia ordenado que eu construísse um navio. E disse-lhes, se Deus me tivesse ordenado que fizesse todas as coisas, poderia fazê-las. Se ele me ordenasse que dissesse a esta terrível, a esta água, converte-te em terra, ela se converteria. E se eu dissesse assim, teria sido feito. Se o Senhor possui tão grande poder, fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Parabéns, Nefe, de verdade. E aconteceu que o Nefe disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos e não puderam contender comigo. Nem se atreveram a deitar minhas mãos, nem a tocar-me com os dedos por muitos dias. Ora, não se atreveram de fazer isso para não definharem diante de mim, tão poderoso era o Espírito de Deus, e assim agiu sobre eles. E aconteceu que o Senhor me disse,
Estende outra vez a mão para teus irmãos, e eles não definharão diante de ti, mas eu os sacudirei, diz o Senhor, e isto farei para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Ou seja, Deus ama ainda Lamamel, né? Quer mostrar seu poder a eles. E aconteceu que eu estendi a mão para meus irmãos, e eles não definharam diante de mim, mas o Senhor sacudiu-os de acordo com o que dissera. E então eles disseram: temos certeza de que o Senhor está contigo, pois sabemos que foi o poder do Senhor que nos sacudiu. E prostraram-se diante de mim, e estavam prestes a adorar-me, mas eu não o permiti, dizendo: eu sou vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus, e honrai vosso pai e vossa mãe, para que vossos dias sejam prolongados na terra, e que o Senhor vosso Deus vos dará. Não tem nada o que falar, né, depois de Nef, isso é o sermão, não tem muito o que falar. Basicamente, eu amo Nef, eu amo como ele testifica para os irmãos, nossa, é muito lindo. Mas é isso, dá pra tirar muita coisa dessa história de Lamuel e Nef nesse momento do barco. Dá pra tirar muita coisa. Mas eu comentei sobre algumas coisas, mas se você tem um pensamento, comente aí embaixo. E podemos encerrar com uma oração, porque eu vou fazer a oração. Espero que você faça também, espero que você tenha curtido e sentido o espírito como eu senti. Eu amo esse capítulo, nossa, que saudade. Mas é isso, espero ver você no próximo vídeo. Com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento de lermos a Escritura juntos. Muito obrigada pela tecnologia, obrigada pela coragem dos profetas que eles tiveram para defender seu nome, Senhor, em suas épocas. Muito obrigada pelos ensinamentos e que possamos usar isso no nosso dia. Que possamos mudar e ser melhores discípulos do Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!